A base do roteiro, né, do podcast foi o livro Trapaça, né, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro, que eu publiquei em 2019, o primeiro volume, que é todo dedicado a isso. Então, ali está a base. Agora, eu fiquei, pessoalmente, muito satisfeito e nostálgico ao constatar, quer dizer, ao viver aqueles momentos, fazendo a busca de áudios que a gente usou, né, áudios da CPI do PC, áudios de algumas entrevistas daquele momento. Aí a gente fez uma garimpagem grande e também muito triste, porque são poucos os áudios, né? A gente ali fez uma seleção diante do que tinha, mas, por exemplo, tem um discurso que eu reputo como fundamental, que foi o discurso inicial da CPI, em que o deputado Benito Gama, que era o presidente da CPI do PC, ele dizia: fiquem certos, senhores, que nenhum de nós sairá igual desta comissão. E foi o que aconteceu, né? A gente não conseguiu recuperar esse áudio porque ele não existe, porque o Senado não gravou, né? Ou a entrevista do Jorge Bornhausen, ele que era o articulador político do governo Collor, que antes da CPI comete aquela profecia desastrosa, né, de dizer o seguinte: CPI não dá em nada, então que instalem a CPI. Né? Esse áudio também não existe. Né? Agora, foi muito legal, Rovai, Dri, Sinara, ouvir de novo como se fazia política em outro patamar no país naquele momento. Quando a gente vê as intervenções do Mário Covas, do Miro Teixeira, do Zé Dirceu, do Genuíno na CPI, nos inquéritos da CPI, as entrevistas do doutor Ulisses, entendeu? As entrevistas do Ulisses Guimarães, que era um personagem que era contra a CPI. Ele e o Brizola, no início, eles eram contra a CPI, eles eram contra o impeachment, mas não porque eles eram adesistas, né, ao Collor, mas por uma questão política que é de se respeitar, que era a preocupação com a possibilidade de haver um golpe logo depois da restauração democrática, né? Então tinha legitimidade nessa preocupação.